Imagine um jovem de apenas 17 anos. Ele não é o mais velho, não é o mais forte, não é o mais respeitado da família, mas carrega dentro de si algo que o torna diferente: sonhos de Deus. Esse jovem se chama José, filho de Jacó. A Bíblia conta que Jacó amava José mais do que a todos os outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, o filho da promessa, e por isso lhe deu uma túnica colorida. Naquela época, roupas eram simples, de cores únicas, mas a túnica de José era diferente, cheia de cores, chamava a atenção. Era um símbolo de honra, mas também um lembrete constante de que ele era especial aos olhos do pai. Agora, imagine a cena. Cada vez que José usava aquela túnica, os irmãos olhavam com desprezo. O ciúme crescia como uma sombra silenciosa. E foi nesse contexto que José começou a sonhar. Ele teve um sonho. Estavam no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o feixe de José se levantou e os outros feixes se inclinavam diante dele. Depois teve outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Agora pense comigo. José era apenas um adolescente. Ingênuo, cheio de empolgação, correu para contar seus sonhos. Ele não sabia que aquilo provocaria ainda mais inveja. Seus irmãos ouviram e disseram: "Você pensa que vai reinar sobre nós? Você acha que vamos nos curvar diante de você?" Aqui está a primeira grande lição. Nem todo sonho pode ser contado para qualquer pessoa. Às vezes, você precisa guardar em silêncio aquilo que Deus plantou em seu coração, porque se compartilhar com quem não tem fé, vai receber críticas, zombarias e até ódio. Quantas vezes você já compartilhou uma visão, uma ideia, um projeto, e em vez de apoio recebeu palavras que tentaram te destruir? Talvez você sonhou em abrir um negócio, estudar, mudar de vida, construir uma família, escrever um livro, ou até ser usado por Deus de uma forma poderosa, e alguém riu, desprezou, disse que você não era capaz. José experimentou isso, dentro da própria casa. E aqui entendemos algo muito forte. Os sonhos que vêm de Deus são grandes demais para serem entendidos por quem ainda não aprendeu a sonhar. Mas, atenção, o fato de José ser odiado pelos irmãos não cancelou os sonhos. O ódio deles não anulou o plano de Deus. Da mesma forma, a incredulidade dos outros não tem poder de destruir aquilo que o Senhor já determinou sobre a sua vida. E aqui eu quero que você reflita. Quem tem tentado roubar os sonhos que Deus colocou no seu coração? Quem olha para você e só vê limitações, mas não consegue enxergar o propósito que Deus tem reservado? Será que você tem desistido dos seus sonhos só porque não encontrou apoio das pessoas que esperava? A história de José começa nos ensinando isso. Quando Deus coloca um propósito na sua vida, nem todos vão celebrar com você. Alguns vão se incomodar, outros vão tentar impedir, mas os sonhos de Deus não dependem da aprovação dos homens. Então, guarde esta primeira chave no coração. Se Deus te deu um sonho, não importa quem duvida, não importa quem critica, não importa quem tenta te parar. Ele é fiel para cumprir. José parte em uma missão simples: obedecer ao pai Jacó e procurar seus irmãos no campo. Para ele, era apenas mais um dia, mas para Deus era o início de um processo que mudaria sua vida. Quando os irmãos o avistam de longe, algo acontece. Eles não o veem apenas como irmão, mas como ameaça. Não enxergam José, enxergam os sonhos de José, e dizem uns aos outros: "Lá vem o sonhador, vamos matá-lo e ver o que será dos seus sonhos." GN 37, 19 e 20. Essa frase ecoa até hoje. É como se os irmãos dissessem: se destruirmos a pessoa, destruímos o propósito. Se matarmos José, acabamos com o que ele representa. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Pessoas que não se levantam contra você por quem você é,
mas pelo que você carrega. Não é inveja da sua aparência, do seu jeito, do seu talento. É inveja do propósito que Deus plantou em você. José é agarrado. A túnica colorida é arrancada de seu corpo. O símbolo de amor e honra é tirado de forma cruel. Imagine a cena. Um adolescente indefeso, cercado por irmãos mais velhos, que o jogam em um poço vazio e seco. O poço representa abandono, solidão, rejeição. É o lugar em que você grita por socorro, mas não há resposta. É o lugar em que aqueles que deveriam te defender viram o rosto. Talvez você conheça bem esse lugar, o poço do casamento que não deu certo, o poço da amizade quebrada, o poço da traição no trabalho, o poço da rejeição dentro da própria família. E o que dói mais é que o poço não foi cavado por inimigos, mas por irmãos. José não foi atacado por estranhos, mas pelos que dividiam o mesmo sangue, a mesma mesa, a mesma história. É por isso que a traição de pessoas próximas é tão dolorosa. Porque esperávamos proteção e encontramos abandono. Esperávamos amor e encontramos ódio. Mas aqui vem a primeira grande virada. O poço não é o fim, é apenas parte do processo. José não morreu no poço. O poço não foi sua sepultura, foi sua sala de espera. Talvez você esteja nesse poço agora, o poço da ansiedade, o poço da solidão, o poço da decepção. E talvez você olhe para cima e só veja paredes ao redor. Mas quero te lembrar, o mesmo Deus que permitiu que José fosse jogado no poço já tinha preparado a corda que o tiraria de lá. Os irmãos decidiram vendê-lo em vez de matá-lo. Eles pensavam estar acabando com seus sonhos, mas estavam apenas colocando José mais perto do Egito, onde Deus iria exaltá-lo. Essa é a chave. Os homens podem ter más intenções, mas Deus sempre transforma o mal em bem. Você pode ter sido rejeitado, traído, esquecido, mas nada disso é capaz de frustrar os planos de Deus. Reflita comigo. Será que você não está confundindo o poço com o final da sua história? Será que não é justamente nesse poço que Deus está preparando sua elevação? José nos ensina que o poço não é o fim, é apenas a primeira estação no caminho da promessa. E quando você entender isso, vai perceber que até o lugar da sua maior dor pode se tornar o ponto de partida para o seu maior testemunho. José é tirado do poço. Talvez por um instante ele tenha pensado que seus irmãos haviam mudado de ideia, que tudo não passava de uma terrível brincadeira. Mas a realidade era ainda pior. Eles o venderam por 20 moedas de prata a uma caravana de ismaelitas que passava a caminho do Egito. Pense comigo. Um jovem que sonhava com liderança, com propósito, agora estava acorrentado, marchando em direção a uma terra estranha. O filho amado se tornara um escravo. E aqui está uma lição dolorosa. Às vezes a vida nos arranca de lugares de conforto e nos coloca em cenários que nunca imaginamos. Quantas vezes você também já se sentiu vendido? Vendido por amigos que te traíram. Vendido por pessoas que escolheram interesses em vez da lealdade. Vendido por familiares que deveriam apoiar, mas preferiram te negociar por conveniência. José experimentou isso. Mas mesmo no meio da escravidão, havia algo que ninguém podia roubar: a presença de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 39:2, o Senhor era com José e ele prosperava. Isso é profundo, porque mostra que prosperidade não é apenas riqueza, não é posição social, não é estar livre de problemas. Prosperidade é ter a presença de Deus em qualquer circunstância. José foi comprado por Potifar, oficial do faraó, e começou a trabalhar em sua casa. Aos olhos humanos, ele era apenas um escravo, mas aos olhos de Deus, ele era um líder em treinamento. Tudo o que José fazia dava certo. Potifar percebeu e colocou-o como administrador de toda a sua casa. Aqui está outra chave.
A unção que Deus colocou em você não depende do lugar onde você está. Se você tem a presença de Deus, você pode florescer até no deserto. José era escravo, mas tinha postura de príncipe. Era servo, mas carregava a dignidade de um governante. Porque quando a identidade vem de Deus, as circunstâncias não conseguem apagá-la. Pergunta para reflexão: será que você tem deixado as circunstâncias definirem quem você é? Será que você tem acreditado que é escravo da dor, da decepção, das perdas? Aprenda com José. O que define você não é o cativeiro que vive hoje, mas o propósito que Deus escreveu antes mesmo de você nascer. Talvez você esteja vivendo uma fase em que parece não ter controle. Pode ser que esteja em um emprego difícil, em uma situação financeira apertada, em um ambiente onde você sente que não tem voz. Mas lembre-se, o mesmo Deus que estava com José na casa de Potifar está com você. E se ele está com você, até as correntes se tornam oportunidades, até a escravidão se transforma em escola. O que parecia derrota é, na verdade, preparação. Nunca esqueça, o diabo pode tentar usar a traição para te aprisionar, mas Deus sempre usa até o cativeiro para te capacitar, porque o Egito, que parecia prisão, seria justamente o cenário da exaltação. José estava prosperando na casa de Potifar. Tudo o que fazia dava certo, a ponto de seu senhor confiar-lhe toda a administração. Mas é justamente quando as coisas parecem melhorar que a provação bate à porta. A esposa de Potifar começou a desejar José. Dia após dia, ela o assediava, tentando convencê-lo a deitar-se com ela. Mas José, firme em sua fé, recusava-se. Ele dizia: como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Gênesis 39, 9. Aqui está algo forte. José não estava apenas rejeitando uma mulher, estava defendendo sua integridade diante de Deus. Ele estava sozinho em uma terra estranha, sem família por perto, sem ninguém para cobrar dele uma postura. Poderia ter cedido, e talvez ninguém descobrisse. Mas José sabia que mesmo que o mundo não visse, Deus sempre vê. E por causa dessa fidelidade, veio a injustiça. A mulher, envergonhada por ter sido rejeitada, o acusou falsamente de assédio. Potifar, furioso, lançou José na prisão. Agora, pense comigo. José fez o certo e ainda assim foi parar atrás das grades. Ele foi fiel, mas colheu dor. Foi honesto, mas recebeu injustiça. Quantas vezes você já viveu isso? Você trabalhou com integridade, mas foi injustiçado. Foi fiel em um relacionamento, mas foi traído. Foi honesto em um negócio, mas foi passado para trás. A prisão de José representa esses momentos da vida em que parece que não adianta fazer o certo, porque o resultado ainda é dor. Mas preste atenção, mesmo na prisão, a Bíblia repete a mesma frase: o Senhor era com José. Gênesis 39, 21. Isso significa que a presença de Deus não abandona você quando o mundo te rejeita. Na escuridão da cela, ele continua sendo luz. José novamente prospera, mesmo dentro da cadeia. O carcereiro entrega a ele a responsabilidade pelos outros prisioneiros. E foi ali, na prisão, que José encontrou o copeiro e o padeiro do faraó, interpretando seus sonhos. Aquilo parecia algo pequeno, mas na verdade era a chave que o conectaria ao palácio. Aqui está a lição. Os lugares de dor podem se tornar os lugares de conexão para a sua vitória. Às vezes você acha que está esquecido, preso, sem perspectiva. Mas Deus está te alinhando com pessoas, momentos e situações que abrirão portas maiores do que você pode imaginar. Pergunte-se: será que você não está vivendo um tempo de prisão que, na verdade, é um tempo de preparação? Será que o que você chama de fim não é apenas a sala de espera do próximo nível? José nos mostra que até na prisão podemos ser fiéis.
E a fidelidade em meio à dor é a prova de que você confia mais em Deus do que nas circunstâncias. Nunca se esqueça, a injustiça não é capaz de parar a justiça de Deus. Homens podem te acusar falsamente, mas Deus é quem assina a sentença final. E quando Ele decide te exaltar, nem grades, nem acusações, nem traições podem impedir. Depois de anos de espera, de dores, de traições e injustiças, chega o momento da virada. O faraó teve sonhos perturbadores. Ninguém em todo o Egito conseguia interpretá-los. Foi então que o copeiro, que havia sido ajudado por José na prisão, lembrou-se dele e disse ao faraó: "Hoje me lembro das minhas faltas. Quando eu estava preso, havia lá um jovem hebreu que interpretou o meu sonho, e tudo aconteceu exatamente como ele disse." José foi chamado às pressas. Em poucas horas, ele sai da prisão, é barbeado, troca de roupas e se apresenta diante do homem mais poderoso da terra. Repare no detalhe: em um único dia, José saiu da prisão para o palácio. Isso mostra que Deus não precisa de muito tempo para mudar uma história. O que parecia esquecido, Deus pode virar em questão de horas. O faraó conta seus sonhos: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras, 7 espigas cheias engolidas por 7 espigas secas. E José, com a sabedoria de Deus, interpreta: o Senhor revelou o que fará. Virão 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. O Egito precisa se preparar. A resposta impressiona o faraó. Ele reconhece que o Espírito de Deus está em José e o coloca como governador do Egito, responsável por administrar toda a terra. Veja a jornada: do sonho ao poço, do poço à escravidão, da escravidão à prisão, da prisão ao palácio. Tudo o que parecia perda era na verdade processo. Cada lágrima foi degrau, cada injustiça foi ferramenta. Cada dor foi preparação. Anos depois, a fome atinge toda a região. E quem vem ao Egito comprar alimento? Justamente os irmãos que o traíram. Eles não o reconhecem, mas se prostram diante dele, cumprindo o sonho que José tivera ainda adolescente. Esse é o momento em que muitos teriam se vingado. José poderia ter usado sua posição para punir, para ferir, para devolver a dor que recebeu. Mas em vez disso, ele escolheu o caminho mais difícil: o perdão. Ele chora, se revela e diz aos irmãos: "Não tenham medo. Não fui eu quem trouxe vocês para cá, mas Deus. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para salvar muitas vidas." Gênesis 50:20. Aqui está a maior lição da história de José. Superar uma traição não é apenas vencer, é transformar a dor em propósito. Quantas vezes nós carregamos mágoas por anos, esperando uma oportunidade para dar o troco? Mas José nos mostra que o verdadeiro poder não está na vingança, mas no perdão. Porque perdoar não significa esquecer, significa escolher não permitir que a dor controle o seu futuro. Pergunta para reflexão: será que você não tem carregado correntes invisíveis da mágoa, da raiva, da sede de vingança? Será que não está preso ao passado porque ainda não liberou perdão? O perdão não muda o que aconteceu, mas muda o que vai acontecer daqui para frente. O perdão não apaga a traição, mas liberta você para viver o propósito de Deus. E aqui está a verdade que precisa ficar gravada em seu coração. A traição foi o instrumento que Deus usou para colocar José no lugar que ele já havia planejado. Sem o poço, não haveria o Egito. Sem a escravidão, não haveria administração. Sem a prisão, não haveria o encontro com o faraó. Sem a traição, não haveria exaltação. Hoje eu quero falar diretamente com você que me ouve. Talvez você esteja no poço da rejeição, talvez na escravidão das dívidas, talvez na prisão da injustiça. Mas lembre-se, o mesmo Deus que esteve com José em cada fase está com você. Agora, o poço não é o fim, a escravidão não é o fim,
A prisão não é o fim, o perdão é o caminho da vitória. Se você escolher confiar, se você escolher permanecer fiel, se você escolher perdoar, a história que parecia tragédia será testemunho. E um dia, assim como José, você vai olhar para trás e dizer: as pessoas tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem.